Olá pessoal do segundo ano, hoje eu vou corrigir o exercício de geografia da página 34 e 35 que eu pedi para vocês da última atividade. Então vamos lá, pega o livro de vocês e o caderno. Então na página 34 tem um texto falando sobre Berlim. Berlim foi uma cidade que foi dividida exatamente em duas zonas, né? Capitalista e socialista. No lado capitalista, dividido em Estados Unidos, França, Inglaterra, né? Então, de uma forma mais didática, foi 4 divisões. Mas vamos pensar assim, capitalista e socialista. E aí tem a citação o texto, né? E duas questões. A primeira, para a gente explicar a última frase. Essa última frase, talvez um pouco diferente, a forma como o autor escreveu, o autor é o Victor, mas o trecho ele ressalta a falta de democracia que havia na Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental cada vez mais rígida, a única opção que as pessoas tinham era a fuga para a outra Alemanha, que era a Alemanha capitalista, a Alemanha ocidental. Então, quando ele fala dos pés, a gente deve entender essa noção. Berlim era dividida entre dois momentos, capitalista e socialista, como eu havia dito, e as pessoas saíam de um lado ao outro para o trabalho, né? E às vezes também para visitar os parentes, e percebendo que o lado oriental cada vez mais rígido, não havendo espaço para manifestações individuais, porque bastante mão de ferro, alguns passavam a não voltar mais. E a Alemanha socialista, né, diga-se assim, foi perdendo profissionais qualificados, né? Tanto que até depois fechou as fronteiras definitivamente. Mas a proposta aí é justamente você entender que era a ausência de democracia e uma rigorosidade muito grande. Vocês perceberam que os trabalhadores, as pessoas que saíam de um lado ao outro, eram constantemente revistados, era muito controlado, né? E chegou o momento onde eles cancelaram, né, a passagem de pessoas a outra, fechando, portanto, a fronteira entre os dois lados. A2. Quais situações eram geradoras de insatisfação da população que vivia na Alemanha Oriental? A situação econômica bastante inferior, atraso financeiro, dificuldades econômicas, falta até de remédios. Então isso era algo que marcava bastante não só a Alemanha Oriental, mas o mundo socialista de um modo geral. Escassez de produtos de primeira necessidade. Chegando no final aí da União Soviética, em 1980 em diante, a dificuldade era muito grande. Carros, coisas de gêneros, sim, de casa, pessoal, né? A indústria de base avançada, siderurgia, por exemplo, metalurgia, mas a indústria de consumo, por exemplo, um fogão, uma geladeira, eram totalmente atrasadas, né? E chegava ao momento onde a pessoa comprava um produto, ele já chegava estragado e eles tinham que consertar por conta própria, até fazer a peça, porque não havia para comprar. Então era uma situação econômica bastante inferior entre as duas Alemanhas, além, é claro, enfatizando bastante o rigorosismo tão grande, né, e a falta de democracia do lado oriental. Ok? Vamos lá então na questão da página 35. É uma charge, em geografia utiliza muito charge, utiliza muito tabelas, gráficos. E nessa aqui ela está falando sobre o sepultamento do comunismo. Foi quando a União Soviética ela rui, né, desfacela-se, e na charge ela de uma forma irônica tenta mostrar isso. Você está vendo aí falando sobre a Guerra Fria, né? Então vamos lá então nas questões. A primeira, que papel ocupa na história os quatro personagens de destaque? Então você está vendo de forma hierarquizada, acima, um homem segurando um cajado, e nesse cajado uma foice e um martelo, né? E esse homem, ele é o Karl Marx, aquele filósofo que vai fundar uma filosofia conhecida como marxista, né?
que vai desenvolver o comunismo. Abaixo você vai ver um homem de cavanhaque, né, careca, né, com um terno preto aí. Esse é o Lenin. Quem que foi o Lenin? Ele foi um revolucionário, líder bolchevique, do partido bolchevique. Era o partido, havia dois partidos, bolchevique e o menchevique. O bolchevique era a maioria e o menchevique a minoria, que não queria mudanças radicais. Agora o bolchevique queria mudanças radicais. Então ele lidera esse partido, né, bem revolucionário, e faz a revolução socialista, sendo o primeiro chefe de Estado do país que surge socialista, a Rússia, né? Do Estado socialista que vai surgir. E do lado dele, né, de bigode, com cabelo na cabeça, você vai ver o Stalin. Após a morte de Lenin, o Stalin assume o comando do país. E além disso, após a Segunda Guerra Mundial, o país cresce tanto que consolida-se um bloco econômico muito grande, juntando outras repúblicas que havia ali ao seu redor e criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E se tornando aí uma potência militar e econômica, lutando, né, rivalizando com a outra potência americana, estadunidense, que era do lado capitalista. Bem, e no chão, né, na terra, você vai ver um homem segurando uma coroa de flores, né? E o cortejo aí fúnebre carregando o caixão representa, portanto, a União Soviética, o sepultamento da União Soviética, a morte da União Soviética, o fim da União Soviética, né? Esse homem com a coroa de flores é o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev foi o último líder da União Soviética, né? E tentou superar a crise de 1980, né? Mas fazendo reformas, chamadas reformas da perestroika, reformas políticas, e da glasnost, que era abertura econômica, mas não logrou êxito, né? E a União Soviética aconteceu a sua desintegração, né? Ela acabou. Ok, vamos na questão 2. Discuta o seu conteúdo. Bem, aqui está uma frase em inglês, né? I can't believe my eyes, né? Com uma tradução livre, que significa eu não acredito, né? Eu não posso acreditar nos meus olhos. Representa a fala do Karl Marx, representa também a fala do Lenin, do Stalin, né? Lembra que o Karl Marx segura o cajado com uma foice e o martelo, que é símbolo do comunismo. Então, significa que não acredito nos meus olhos, porque o seu sonho, a sua filosofia comunista, né, sua filosofia marxista, né, entende-se comunismo, mas sua filosofia marxista ruiu, acabou, né? Então, raivoso por conta disso, né? Você vê que Lenin e Stalin estão expressando cada vez mais a sua raiva, quase caindo da nuvem. Então, representa aí o não acreditar que a União Soviética, o sonho socialista acabou, ruiu. Ok, meninos? Então era só isso nessa aula de hoje. Até a próxima. Obrigado.